Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar resolvendo alguns exercícios da lista de vocês de concentração comum e concentração molar, começando aqui pela número 4. Em uma solução aquosa de hidróxido de sódio, calcule, no item a concentração em grama por litro de uma solução que contém 4 gramas de NaOH dissolvidos em 500 ml de solução. Então, a gente quer saber aqui a concentração em gramas por litro. A gente tem 4 gramas de NaOH e 500 ml de solução, correto? Bom, o primeiro passo é coletar os dados. O que a gente quer descobrir é a concentração. 4 gramas é a massa. E 500 ml é o volume. Bom, a gente sabe, então, partindo disso, dessas informações, a gente sabe que temos 4 gramas para 500 ml, correto? Eu quero saber a concentração em grama por litro. Então, quantos gramas que tem em 1 litro da solução? 1 litro é 1000 ml, correto? Então, em 1000 ml, qual que é a massa que eu tenho? Assim, eu consigo obter o resultado pela regrinha de 3. Meu x vai ser 4 vezes 1000, que é 4.000, dividido por 500. Aqui eu posso cortar o zero de cima e o zero de baixo, vai ficar 40 dividido por 5, que vai dar 8. 8 o quê? 8 gramas por litro, porque o resultado aqui é 8 gramas, mas esses 8 gramas está para 1000 ml. Essas 8 gramas que eu descobri está para 1000 ml, que é 1 litro, que é a minha concentração. Tá? Eu poderia deixar aqui 8 gramas e responder do ladinho também. Concentração é igual a 8 gramas por litro. Essa aqui é o item A. Como que eu poderia resolver usando a fórmula, tá? Lembrando, as formulinhas, elas estão aqui. Concentração comum, massa dividido pelo volume. Também posso usar a fórmula para resolver. Aí eu faria assim, concentração igual a massa, que é 4 gramas, dividido pelo volume de 500 ml. Só que 500 ml é 0,5 litros, certo? Aí eu teria os mesmos 8 gramas por litro. Só que aqui eu tenho que lembrar de transformar para litro para ter o resultado em grama por litro, conforme foi pedido no problema. A questão B da 4 pergunta assim: para preparar 300 ml de uma solução dessa base, com concentração de 5 gramas por litro, será preciso quanto de soluto? Então, a gente tem as informações aqui de 300 ml, que é o volume, 5 gramas por litro, que é a concentração comum, e ele pergunta qual que é a massa que precisa para fazer esse volume de solução nessa concentração. Bom, através da concentração da solução, a gente tem uma relação que é verdadeira. 5 gramas está para 1 litro, certo? Então, 5 gramas está para 1 litro, que é a mesma coisa que 1000 ml, porque como ele deu um volume em ml, aqui é vantagem de transformar para ml. 5 gramas para 1000 ml. Qual é a massa? Massa eu quero descobrir. Qual é a massa para 300 ml? Então, eu consigo descobrir, através da regrinha de 3 também, qual que é a massa que eu preciso para fazer 300 ml de solução nessa concentração de 5 gramas por litro. Né? Então, resolvendo a regrinha de 3, x vezes 1000 vai ser igual a 5 vezes 300. Então, eu vou ter x igual a 1.500 dividido por 1000, que vai dar 1,5 o quê? Gramas, né? ml corta com ml, sobra aqui gramas de unidade. Então, esse aqui é o resultado que eu preciso. Como é que eu faria usando a fórmula? Então, a gente tem concentração igual a massa dividido pelo volume. Concentração
é 5 gramas por litro, certo? A massa eu quero saber. E o volume... Desculpa. A massa eu quero saber. E o volume é 300 ml, que é 0,3 litros. Bom, aí para mim achar a massa, para mim isolar o M, eu tenho que passar esse 0,3 multiplicando do outro lado, né? Então, eu vou ter a massa igual a 5 vezes 0,3, que vai dar o mesmo 1,5 gramas aí aqui. Bom, assim a gente tem duas maneiras de fazer, ou usando a regrinha de 3, ou usando a formulinha, mas aí tem que lembrar, né, sempre as unidades têm que estar condizentes. Se você usar o 300 aqui, e tu vai ter um resultado em miligrama e não em grama, então tem que prestar atenção. Nesse caso, ele não especificou a unidade da massa, então você poderia dar o resultado tanto em grama quanto em miligrama, que não teria problema, tá? Mas tem que estar bem atento aí às unidades. O item C, ele pergunta qual que é o volume, em ml, de uma solução de hidróxido de sódio que possui exatamente 1 mol dessa substância. Então, N é 1 mol, que é o número de mol. E sendo que sua concentração é igual a 240 gramas por litro, então concentração comum aqui de 240 gramas por litro. Daí ele colocou ainda a informação, NaOH igual a 40 gramas por mol. Isso aí é a massa molar, é a massa que tem 1 mol de hidróxido de sódio. Então, massa molar é 40 gramas por mol. Para mim saber o volume, eu tenho que usar essa relação aqui. Então, eu tenho que saber quantas gramas que eu tenho nesse meu 1 mol. Para isso, eu uso a massa molar. E aqui tá bem de cara aqui, ó. Bem fácil. A gente tem 40 gramas para 1 mol. Se eu tenho 1 mol da substância, qual que é a massa? 40 gramas, certo? Então, de novo, eu tenho a minha massa molar é 40 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol, então eu tenho 40 gramas. A minha relação aqui da concentração comum me diz que eu tenho 240 gramas para cada 1 litro. E eu quero saber em qual volume que eu tenho 40 gramas. Em qual volume que eu tenho 1 mol, que é 40 gramas, né? Então, eu escrevi aqui a relação. Eu tenho 240 gramas para 1 litro, que é ml. Eu passei para ml aqui porque eu quero descobrir em ml. Entendeu? Não preciso fazer nenhuma conversão depois. Então, 40 gramas é o que eu quero descobrir. Então, se eu tenho 240 gramas em 1000 ml, qual é o volume que eu vou ter em 40 gramas? Então, aí é só resolver a regrinha de 3. Resolvendo essa continha aqui, vocês vão perceber, vão chegar no valor de 166,666, sempre vai tem uma sequência de 6 aqui. E daí a gente arredonda sempre para a última casa, a gente sempre arredonda. No caso aqui, como 6 é maior do que 5, a gente vai arredondar para cima. Aqui vai ficar 166,7, o quê? ml, né? ml. Porque grama aqui cortou com grama, sobrou o quê? ml. Tem como resolver isso usando a fórmula? Com certeza. A concentração vai ser 240 gramas por litro. A massa é de 40 gramas, né? Eu errei aqui. E o volume eu quero descobrir. Para mim achar esse volume, eu vou ter que isolar o V. O V eu preciso isolar ele. Então, eu vou trocar de lugar com a concentração. O V vai para cima aqui
e a concentração vai para baixo. Aí eu vou ficar com volume igual a 40 dividido por 240. Só que esse valor aqui não vai dar 166, vai dar 0,1667, porque esse volume aqui é em litro, né? Esse volume eu vou obter em litro, porque o grama vai cortar com o grama, vai sobrar o litro aqui, ó. Então, eu preciso multiplicar por 1000, e eu vou obter, então, 166,7 ml, porque o problema me pediu em ml, ó. O volume em ml, tá? Então, é assim que a gente tem que resolver, sempre prestando atenção nas unidades. A vantagem de fazer regrinha de 3, interpretar, é porque você não precisa lembrar da fórmula, não precisa fazer essas trocas, essas conversões, assim, que nem a gente tem que trocar o C com o V para poder isolar o V. Então, na regrinha de 3, a gente acaba fazendo isso automaticamente, sem nem perceber, só aplicando a regrinha de 3. E usando a fórmula, a gente tem que estar prestando atenção e saber isolar a variável que a gente quer descobrir. Então, se você tem, digamos, se você tem confiança na regrinha de 3, vai aqui que é tranquilo. Se você acha mais fácil utilizar as fórmulas, tem facilidade aqui para isolar, para trocar e para saber onde que vai cada coisa, né? Porque basicamente a gente só faz esse tipo de substituição, ó. Concentração vai no C, a massa vai no M e o V eu quero descobrir. Então eu preciso isolar isso aqui. Então ele tem que ficar sozinho na equação, que nem ele tá aqui, sozinho na equação, né? Tá isolado. Daí, então fica a critério de vocês aí qual método utilizar, ok?